É bom demais a gente poder estar junto aí para cultuar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Então você pode sentar. Ou você quer ficar sentado em pé junto comigo? Não, quer ficar sentadinho, né? Glória a Deus. Você pode ficar sentadinho aí. Antes de entrar para a palavra, né? Eu quero só dar uns avisos. Queridos, essa semana, do dia 22 ao dia 27, é a semana do dia do amigo nas células, né? Onde as células se organizam ali para estar fazendo alguma coisa e estar convidando alguém, né? Você pode estar indo lá e vai ser um tempo muito legal. E o culto, o próximo culto, ele é um culto, né? Todos os cultos que nós fizemos são para todos, não é verdade? Mas esse principalmente é um culto que a gente chama do culto Eu Mais Um, né? Onde o que a gente faz? A gente convida alguém para estar vindo ao culto, e vai ser uma palavra voltada mesmo, um tema voltado justamente para algo que está todo mundo passando hoje aí. Muitas pessoas estão tendo esse problema que é ansiedade. Então a palavra, o tema da próxima mensagem vai ser assim, ó: livre-se da ansiedade com esperança em Deus. Então eu quero te fazer um desafio. Quem sabe você conhece alguém que está passando um tempo difícil aí, com ansiedade, com alguma coisa. Querido, convide essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando ao coração dela, e ela vai sair daqui fortalecida e pronta para vencer essa crise que tem dado aí de ansiedade, não é verdade? Então convide mesmo. Outro aviso: às quinta-feira nós estamos tendo oração, ali no auditório, enquanto ainda cabe ali, nós vamos estar usando ali atrás. Todas as quinta-feiras, às 7h30. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente: nós temos visto muitas respostas de oração, sabe? Quando a igreja ora reunida, ora em concordância, né? A palavra de Deus diz que Deus realiza. Então, tire um tempo, venha. Eu te desafio também, pelo menos uma vez no mês, venha aqui, tire um tempo, e você vai ver que coisa tremenda é esse tempo ali. Amém? Líderes, né? Esse é para os líderes de célula. Não essa terça agora, na outra terça, dia 30/11, nós vamos ter uma reunião com todos os líderes. Por quê? Vocês lembram que na reunião que a gente teve essa semana ali com as células e tal, eu falei sobre o aplicativo, e tem muitas pessoas, esse aplicativo que nós estamos fazendo, gente, nós vamos trabalhar com um aplicativo que todo mundo vai poder ter. Sabe, ali vai ter a organização, o calendário, vai ter tudo. Você também vai poder baixar esse aplicativo nosso, Shalom Igreja. Você já pode procurar, que já vai ter lá. E se, eu quero aprender a mexer nele, vem nessa terça do dia 30/11, não a próxima, a outra. E nós vamos estar fazendo um tempo aqui para tirar dúvida, para esclarecer muitas coisas aí. Beleza? Então, líder, querido líder, venha, para você saber. Lembra que a gente falou sobre organização? Isso faz parte, né, da organização da estrutura. Então, terça, anote na sua agenda, dia 30/11, semana que vem eu vou estar falando de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos baixar nossa cabeça mais uma vez. Eu quero fazer mais uma oração. Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos mesmo pelo Teu amor incondicional. Te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui nessa manhã reunidos, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos, Pai, com a Tua presença, Senhor. Sem a Tua presença não adianta de nada nós estarmos aqui reunidos. Fala ao mais profundo do nosso coração, que o Teu Espírito Santo flua, Senhor. Tenha toda a liberdade, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, é do Teu jeito, não é do nosso jeito. Que o homem desapareça e apareça somente o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje nós estamos fechando uma série, né? Voltando ao início, era a série que a gente estava trabalhando. O som tá bom para vocês? Tá legal? Tá bom? Então tá beleza. Eu não sei, eu acho que é o meu retorno que está meio alto, eu não sei o que é, mas para mim parece beleza. E então
voltando ao início, né? Voltando, e a gente falou a primeira ministração justamente sobre voltando ao primeiro amor, né? E é tão fácil para a gente abandonar, fazer as coisas virarem rotina, né, na nossa vida, e a gente vai abandonando esse primeiro amor, essa paixão por Deus, não é verdade? A segunda ministração foi voltando à essência do Evangelho, voltando à essência, né, do Evangelho, da palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus, querido, é o poder de Deus. Ela tem poder para transformar as nossas vidas, para restaurar as nossas vidas. E agora, para fechar, que nem do outro assim, fechar com chave de ouro, é voltando à verdadeira adoração. Aprender o que é isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que essa semana, gente, Deus falou muito comigo com relação à adoração, né? O que é adorar verdadeiramente a Deus, e como nós vamos adorar a Deus verdadeiramente. E eu vou dizer para vocês que num período assim, num tempo, eu estava, né, tirando meu tempo com Deus lá, e Deus falou algo ao meu coração, tipo assim: pô, como é que nós vamos adorar alguém que nós não conhecemos? Não é verdade? E outra coisa, como que nós vamos adorar alguém que nós não reverenciamos, que nós não, poxa, como é que é a palavra que me fugiu agora, que nós não, a gente não, está na presença dele, é igual o Darley falou sobre estar na presença de um governador, de um presidente, que a gente não anseia por estar na presença dele, está entendendo? E eu vou te perguntar uma coisa: se eu fizesse uma pergunta agora para você assim, vamos agradecer a Deus por tudo de bom que aconteceu para você essa semana, sabe? O que você agradeceria a Deus? Vocês estão me entendendo? Pô, o que eu agradeceria a Deus? Será que você iria ser daquele que iria dizer assim: meu cara, eu não tenho nada para agradecer a Deus, não aconteceu nada na minha vida essa semana assim que eu vi assim, foi Deus fazendo. E se eu dissesse assim: agradeça por algo que aconteceu esse mês, será que você teria algo a agradecer? Se eu dissesse assim, algo que aconteceu no ano, você teria? Mas vamos diminuir isso. Se eu dissesse assim: você tem algo para agradecer nesse exato segundo, por esse segundo que passou? Queridos, desde o momento que você acordou, você já tem pelo que agradecer a Deus. Eu falo isso, hoje de manhã acordei e tal, fiz as minhas coisas, fui lá tomar um banho, tinha água na torneira. Isso já é motivo para ser grato a Deus, gente. De repente eu vou lá, eu gosto de colocar um louvor, aí eu vou fazendo um café para mim lá, e eu já gosto de começar a orar enquanto está lá no micro-ondas esquentando a água e tal, e eu já começo a agradecer a Deus pelo aquele café. Você já entendeu assim, você pode ir ao banheiro hoje, você tem que ser grato a Deus só pelo fato de poder ter ido ao banheiro. Sabia que tem pessoas que não podem? Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, para ser grato a Deus. Você tem roupa, você tem um teto sobre a sua cabeça. Querido, você de repente tem um emprego, pode não ter o emprego que você gostaria de ter, mas você tem algo que paga as suas contas. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem as suas necessidades supridas. Nós temos todos os motivos para agradecer a Deus. Você pode estar passando por um tempo de enfermidade, mas você está aqui, você ainda tem força. Você tem muitos motivos para ser grato a Deus, muitos motivos, querido. Enquanto ter fôlego de vida, nós temos esperança de uma mudança e de uma transformação. Então eu vou te dizer uma coisa: para de murmurar, para de reclamar. Às vezes, querida, as primeiras palavras que saem da nossa boca, muitas vezes são reclamações, e Deus não se agrada disso, e isso vai te botando cada vez mais para baixo e mais para trás, está entendendo?
que as primeiras palavras que saiam da tua boca sejam aquelas palavras assim: Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado porque eu tenho mais uma chance de me aproximar mais de Ti. Obrigado porque desde o momento que eu acordei, o Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Gente, nós temos muitos motivos para ser grato a Deus. Tem tantas pessoas, querido, que gostariam de ter uma fração de tudo que você tem. Muitas. De repente você não mora na casa que você gostaria, mas você pode ter certeza que tem uma pessoa que gostaria de morar na sua casa. Sabia disso? Seja grato. Sabe por que eu digo isso? Porque é somente uma pessoa grata, ela vai ser um adorador. Como é que eu vou ser um adorador, gente, se eu não ser grato por tudo aquilo que Deus tem me dado? Eu não reconheço o que Ele faz por mim, os cuidados e livramentos. Eu creio que naquele dia, sabe, vai passar um grande telão. Não sei com quem que eu estava falando essa semana, que estava falando de um telão aí e tal. Eu não me lembro agora com quem que eu estava conversando. E ele estava dizendo: vai ter um grande telão. E nós vamos ver, querido, quantos livramentos nós tivemos da parte de Deus, que você não faz nem ideia. Sabe, de repente, aquele atraso, que a gente pega e briga com a esposa, né? A esposa está lá, fica 2 horas para se arrumar, né? Misericórdia, Jesus. E às vezes, quem sabe, é Deus usando a vida da tua esposa para te livrar de um acidente, de um imprevisto, não sabemos, ou outras coisas que acontecem, não é verdade? Então, que a gente pare de reclamar, vamos ser gratos a Deus. Nós vamos ver naquele dia, querido, a mão de Deus. Nós vamos ver naquele dia assim, passando um telão, tudo aquilo que Deus fez para nós e que nós temos motivos de agradecê-lo. E daí, querido, como eu reconhecendo todos os feitos dele pela minha vida, eu não vou ser um adorador. E mesmo assim, de repente eu posso estar aqui falando, tu está dizendo assim, de repente o diabo está soprando na tua orelha, mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe como eu sofro, como eu sou triste, como eu padeço. Você não para, né? De repente eu estou falando e você está argumentando no seu coração. Queridos, mesmo que nós não tivéssemos nada, que a nossa vida aqui fosse um sofrimento, que não é, nós teríamos muitos motivos para agradecer. Sabe por quê? Porque a nossa passagem aqui é momentânea. Aqui é uma passagem, tudo é passageiro, gente. E Deus nos promete uma eternidade, gente, que não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter ansiedade, não vai ter nada, não vai ter boleto, não vai ter boleto, gente. E nós vamos ter só motivos para viver adorando ao Rei da Glória. Mas essa adoração, sabe onde que a gente aprende? Aqui. É aqui. É em meio às lutas e às dificuldades. Ali nasce esse verdadeiro adorador, gente. Mas nós ainda temos muito para agradecer. Deus tem nos abençoado muito. E é isso, querido. É assim, começando assim, que nós vamos voltar a essa verdadeira adoração. Eu quero ler um salmo. Nós vamos meditar no Salmo 50. Mas eu quero ler um versículo só agora, que é o Salmo 50, versículo 15, que diz assim, olha só: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Esse é um texto, querido, muito conhecido, é uma passagem bem popular assim, do Salmo 50 ali, mas né, as pessoas às vezes não conhecem todo o seu contexto, né, e nós precisamos conhecer o contexto dela. Às vezes a gente pega alguns versículos isolados, né, e acaba querendo usar ele como mantras, não é verdade? Não, vai ser isso aqui, mas às vezes tem um caminho a ser seguido para que
para que algum versículo aconteça na nossa vida, né? E o tema central, querido, Alexandre, obrigado pela água, vice. O tema central, né, ali do Salmo 50, é essa adoração verdadeira a Deus, o legítimo louvor ao Senhor, o louvor que lhe é agradável, né? E eu quero estar falando, primeira coisa, a verdadeira adoração, gente, começou na criação. Olha só, a adoração verdadeira começa ali. E lá no Salmo 51, diz assim, ó: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. A real finalidade, querido, da criação é louvar a Deus. É o que nos diz o Salmo 19:1, que fala assim, olha: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tão interessante, porque quantas vezes, sabe, eu já escutei histórias de pessoas que eram completamente aversas às coisas de Deus, ateus, mas um dia começaram a contemplar a natureza, a criação de Deus, e se converteram, entregaram as suas vidas ao Senhor. Quem já ouviu história assim, ou já leu alguma coisa? Gente, inúmeras, não é uma nem duas, que a pessoa começa a contemplar a criação de Deus, a natureza, os bichos, todas as coisas, até as pessoas, o sistema solar, a Via Láctea, tudo, e daqui a pouco começa a cair assim, não pode, existe um Criador, existe alguém que criou todas as coisas. Poxa, com quem foi? Eu acho que foi a Mari que estava falando na célula sexta-feira. Ela estava dizendo que ela acorda ali 5 horas, 5 e pouco ali, sei lá, e ela começa a escutar os passarinhos, sabe? Aí, querido, já é os passarinhos exaltando o nome do Senhor, adorando Ele. Jesus falou, né, teve um momento que eles disseram: manda os teus discípulos ficar quietos, porque eles estavam adorando a Jesus, né? E Jesus falou assim: olha, se eles se calarem, as pedras se levantarão em louvor a mim. Querido, a própria criação adora ao Senhor. E eu e você somos criação de Deus. Somos mais do que isso. Somos filhos de Deus. Nós devemos, né, adorá-lo, honrá-lo e engrandecê-lo. Mas como é que eu vou adorar a Deus, honrar a Deus, se eu não conheço a Deus? Como eu preciso conhecer Ele? Como eu preciso reconhecer os feitos dEle sobre a minha vida? Outra coisa, a verdadeira adoração revela a grandeza e a glória de Deus. Olha só o que fala o Salmo 50, versículos 2 e 3, fala assim: desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado, à sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Queridos, quem poderá impedir esse Deus grandioso, esse Deus glorioso, esse Deus soberano, que se apresenta diante de nós como o grande eu sou, o Deus eterno, todo-poderoso, grandioso, glorioso em seus feitos? A verdadeira adoração, querido, sempre inclui e exprime a grandeza e a glória de Deus, sempre. Isso pode ser observado, querido, nas ocasiões em que Deus revelou-se aos homens de forma direta, né? Sabe, isso se chama teofania. Aquilo que o Darley falou antes ali, sabe? Que Isaías se achegou à presença de Deus, ele viu a glória de Deus. Isso se chama teofania, é a manifestação de Deus. Quando o Senhor, querido, eu vou dar alguns exemplos aqui, encontrou-se com Moisés lá na sarça ardente, né? A gente lê: então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O que é isso? O homem reconhece, querido, a grandeza de Deus. O homem reconhece a sua inferioridade diante de Deus.
e diz: como é que eu vou me achegar a um Deus tão grande e maravilhoso e exaltado? Querido, você tem esse entendimento, que o Criador de todas as coisas é o teu Pai? Você já entende isso? Tem alguma coisa grande demais, demasiadamente grande, que o Senhor não possa fazer? Não tem nada. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que nós servimos a um Deus que é grande e se mostra de maneira poderosa para cada um de nós. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: a sua vida é um milagre. Você está aqui nessa manhã é um milagre. Foi Deus quem te trouxe nesse lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer de você e de mim o verdadeiro adorador. É isso que Ele quer fazer. Ele está se revelando a ti o que Ele é, para que você tenha esse entendimento de quem Ele é, para que você comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Deixa a palavra entrar na tua mente, mas que ela não fique só na tua mente, que a palavra entre através da sua mente e desça para o seu coração, porque quando desce para o coração, produz vida. E é isso que nós temos que ter. Não é só no intelecto. Hoje em dia, querido, a gente vê isso. Muitas pessoas conhecem a Deus aqui, mas não aqui. Precisamos conhecer Deus a partir daqui, do nosso coração. Outro, olha só, Isaías clama. Olha o que Isaías fala. Isaías 6,5, né? Foi o que a gente falou ali, né? Olha só. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o que acontece, querido? Eu reconheço quem eu sou. Isaías reconheceu: quem eu sou pecador, Senhor. Sem o Senhor nada eu posso fazer. E eu estou diante do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Paulo caiu por terra, querido, e fala assim, Atos 9,6: tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? Tremendo e atônito. Quando nós vamos para a presença de Deus, querido, nós temos que entrar na presença dEle com reverência, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo quem Ele é. Olha só, vemos portanto, querido, que a adoração verdadeira sempre tem a Deus como a pessoa a ser adorada, o que condiciona seus adoradores a um legítimo temor diante de sua santidade e a um estilo de vida santificado. O que é ser santo? Você sabe. O que é ser santo? É ser separado, querido. Separado do quê? Do sistema desse mundo. Você não se mistura mais. Por quê, querido? Porque a santidade de Deus está habitando em mim. Então eu vivo de maneira separada. Os prazeres desse mundo não são mais os meus prazeres. O meu prazer é estar com meu Pai. O meu estilo de vida hoje é o que? É Jesus, querido. Esse é o meu estilo de vida. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. É Jesus. Só que, o que acontece? Quando nós temos a Jesus como nosso estilo de vida, o que acontece? Deus nos dá a comer o melhor dessa terra. É isso que a palavra fala. Sabe por que muitas vezes, estão pessoas estão tempo dentro da igreja, mas vivem como miseráveis? Me perdoe a palavra. Por quê? Porque não tem a Deus como seu estilo de vida. Querem ainda continuar fazendo as coisas na força do seu braço, e por causa disso não usufruem o que Deus tem para cada um de nós. É isso que Ele quer para mim e para você. Santo é ser separado. Sabe o que é ser santo, querido? É ouvir a voz de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele quer. Você sabia disso? É isso. Você não está sendo chamado para uma religião, para uma religiosidade, querido.
Religião, sabe o que é? A palavra religião significa, é religar o homem a Deus, só que é na força do próprio homem, e não tem como nós nos religarmos na nossa própria força, é somente na força de Deus, é somente por meio de Jesus Cristo, é Ele quem faz, é Jesus. Então não é para sermos meros religiosos, Deus quer que você tenha vida com Ele, e experimente e desfrute dessa vida que Ele tem preparada para cada um de nós. Só que, querido, para que a gente experimente essa vida, é perdendo a vida. A matemática de Deus é muito louca, gente, porque é diferente, é perdendo o que se ganha, é dando o que se recebe, é perdendo. Eu abro mão da minha vida para quê? Para que a vida de Jesus flua através de mim, e daí o que acontece? Aí eu experimento a vida plena e abundante. É isso, não tem segredo. Eu digo, gente, de vez em quando eu falo isso, porque eu fico maravilhado com o Evangelho. Jesus, Ele não era nem um pouco bom em merchandising, né, em propaganda. Ele pegava e tuf, no mundo tereis aflições. Jesus já não podia ter feito assim, olha, não, vem para mim, porque vai dar tudo certo na tua vida. Ele não poderia ter feito? Ele fez? Não. Aí eu vou fazer? Claro que não, gente. Eu vou fazer a mesma coisa que Ele fez. No mundo tereis aflições. Não adianta. Sabia disso? Enquanto nós estivermos nessa terra, tem morte, tem dor, tem tristeza, tem enfermidade, tem sol, tem chuva, tem colheita, tem plantio, tem tudo, gente. Não adianta. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ser assim. Só que é o seguinte: Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu, nós também vamos vencer e prevalecer, em nome de Jesus. E tem muitas coisas que acontecem em nossa vida, sabe por quê? Para ver como anda a nossa fé, porque é muito fácil, né? Eu sou o verdadeiro adorador, eu sou aquele que me entreguei de todo o coração, minha conta está recheada, está tudo dando certo na minha vida, tudo está caminhando muito bem, e eu sou o adorador. É fácil ou não é? Agora eu quero ver, querido, nós sermos os adoradores, sabe quando? Quando as coisas não estão indo como a gente pensa que deveria ir, quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas estão do avesso. É nesse tempo, querido, que nasce o verdadeiro adorador. Então, quando vêm as lutas, o que nós devemos que fazer? Erguer a cabeça, querido, entregar para aquele que pode todas as coisas, e dizer: Senhor, eu ainda te louvarei, eu ainda te louvarei. Amém? Embora a figueira não floresça, né, não haja a uva na vide, eu ainda te louvarei. Senhor, embora as coisas não estão como eu penso que eu queria que estivesse, eu ainda te louvarei. Sabe por quê? Porque esse Deus é capaz e é o Todo-Poderoso de mudar essa circunstância e essa situação que eu estou vivendo. Mas eu preciso continuar crendo e confiando. Esse é o coração, querido, do verdadeiro adorador. Só que existe também uma adoração falsa. E essa adoração falsa é justamente a falta de uma vida adequada do seu povo, que leva o Senhor a lamentar profundamente e anunciar juízo, querido, como lemos no Salmo 50. Olha só, Salmo 50, versículo 4 a 6, fala assim, ó: Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Deus toma os céus e a terra por testemunha e lembra ao seu povo a aliança que firmou com ele. Deus é Deus de aliança, querido. Repita comigo: Deus é Deus de aliança, e Ele tem uma aliança comigo, e eu tenho com Ele. Amém, glórias a Deus, querido. E Deus se vê obrigado, né, a acusar Israel, falando do julgamento ali. É uma acusação contra os rituais, querido, exteriores e vazios.
Na verdade é fazer as coisas por religiosidade, como eu falei até agora. Ao culto sem conteúdo, vazio. Eu digo para vocês, sabe qual é o meu maior temor, querido? O meu maior temor não é ter uma igreja com poucas pessoas. O meu maior temor, querido, é ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Esse é o meu temor. Pessoas sem consistência, pessoas sem essência, e a nossa essência tem que ser Deus. É isso que nós temos. Fazendo aplicação, querido, para os nossos dias, Deus lamenta. Sabe o que é? Um cristianismo sem arrependimento, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem Cristo. Não tem como viver isso. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vivemos uma época, uma geração da facilidade, verdade ou não? Tudo se tornou muito fácil. Sabe por quê? É o sistema desse mundo. Porque a vida com Deus é esforço. A palavra de Deus diz que os que se esforçam se apoderam dele. É esforço a vida com Deus. Só que assim, que esforço é esse? Eu tenho ensinado isso, tenho falado sobre isso. Qual é o meu esforço? Eu tenho que então fazer um monte de coisa. Se Deus está mandando, sim. Se não, não. O esforço, querido, é entrar na presença de Deus. O esforço é buscar a face dele todos os dias. O esforço é a gente orar. E sabe por que esforço? Não sei, de repente só acontece comigo, né? Quando a gente eu vou orar. Quando a gente inclina o nosso coração para buscar a Deus, o que acontece? Não vem 1001 coisa na nossa cabeça? Dá vontade até lavar a louça, coisa que tu nunca faz, não é verdade? Dá até vontade. Cortar grama, nem grama eu tenho, né? Dá vontade de cortar grama. Verdade, gente. Por isso que é esforço. O esforço é entrar na presença de Deus. De novo, não é mera religiosidade, gente. É um relacionamento. Deus está te chamando, sabe para quê? Para um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Deus está te chamando para ser guiado por Ele. É voltar à essência de tudo, gente. É lá no Éden. Sabe o que aconteceu com o pecado? O homem perdeu a essência de todas as coisas. O homem perdeu a vida. E sabe que vida é essa? Era o relacionamento com Deus. O pecado, querido, é um só. Você sabia disso? Não é uma lista de regras. É o nosso abandono de Deus. É querer viver da nossa própria maneira e do nosso próprio jeito. É por isso que eu vou dizer para vocês: o mundo não tem mais jeito. Nós temos. Aqueles que estão com Deus têm. O mundo não tem mais. Não tem mais, só piora, gente, pode ter certeza. A gente está vendo a família sendo degradada cada vez mais. A família é uma instituição falida, gente. Mas aqueles que estão no Senhor, né? Esses renovam as suas forças nele. É nele. Querido, aí nós vamos para a presença dele. Nós buscamos direção. É aquilo que Adão tinha. A palavra de Deus diz que ele tinha relacionamento com Adão todos os dias. A cada viração de dia ele vinha ter comunhão com Adão. E eu penso que aquele tempo era um tempo maravilhoso. As pessoas acham que as coisas com Deus é ruim, é chata. Querido, a vida com Deus é fascinante. É fascinante. Não tem nada que substitua a vida com Deus. Só que assim, querido, você precisa mergulhar. Sai da água dos artelhos, né? Aqui, ó. Sai da água dos joelhos. Mergulha onde você não dá mais conta, não dá mais pé. É esse que vão experimentar a vida fascinante que nós temos com Deus. São esses que já não controlam mais nada e sim entregaram o controle para Deus. Disseram: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. É o Senhor que conduz a minha vida. Querido, eu vou dizer uma coisa: é fácil? Não, é isso que eu digo, é esforço. Esse é o esforço. Esse é o único esforço que nós precisamos fazer: entrar na presença de Deus. E o resto Ele vai fazer. Pode ter certeza, Ele vai fazer. E é por isso que a gente se dedica à oração, à meditação da palavra. Queridos, sabe por que nós temos o culto? Sabe por quê? Para nos fortalecer uns aos outros, para a gente receber essa enchida de tanque,
para conseguir passar a semana. A célula é o que? Um irmão edificando o outro, fortalecendo o outro, animando uns aos outros. Para quê? Para a gente se aproximar cada vez mais de Jesus. É por isso que nós temos isso. Por que nós temos a oração às quinta-feiras aqui? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho minha vida devocional, já virou um hábito, glórias a Deus por isso, sabe? Já virou. Eu precisaria estar fazendo isso aqui? Uma área áurea, pô, eles têm vida com Deus, gente. Eles que estão à frente da oração, tudo, eles têm vida com Deus. Eles precisariam estar vindo aqui às quinta-feira? Não. Mas sabe por que a gente faz? Porque a gente quer estimular uns aos outros. Não é mais só eu, não é só mais a minha vida. Eu não estou mais importando com a minha vida, querido. Senão eu ficaria em casa, orando meu tempo em casa. À noite eu ficaria quinta-feira em casa, marcava alguma coisa com alguém. Não, mas nós abrimos para dar oportunidade para as pessoas crescerem nesse relacionamento com Deus. Ele tem pastor que viajou na maionese. Veio a pandemia, gente, ficou morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já pensou, gente? A igreja é o único reduto de paz e de conforto e consolo para as pessoas. Já pensou se nós fechar as portas por medo da pandemia, gente? Acabou-se. Acabou-se. A obra de Jesus foi consumada na cruz, querido. Só que Ele delegou poder e autoridade para mim e para você, para nós sermos esse reduto de paz, de conforto, de consolo, de salvação para aqueles que se perdem. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não criou o inferno para mim e para você. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Só que sabe o que está acontecendo? As pessoas estão escolhendo ir para o inferno. Sabe por quê? Porque a igreja dorme. Porque a igreja tem dormido. A igreja não tem feito o seu papel. E eu estou junto, gente. Eu não estou falando da igreja de fora, eu estou falando de dentro. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Eu não me importo mais só com a minha vida, querido. Eu quero ver meu pai, minha mãe, eu quero ver meu irmão, eu quero ver as pessoas que estão ao meu redor, querido, sendo salvas e cheias de Deus. É isso que eu quero. Por isso eu oro por eles, eu entrego a vida deles ao Senhor, porque eu creio, querido, a palavra de Deus diz que eu e a minha casa seremos salvos. Amém? É isso, eu e a minha casa. Então eu não desisto, querido, nem que for lá na prorrogação do segundo tempo, já acabou o segundo tempo, já está nas últimas ali. Eu creio que mesmo assim Deus pode salvar. Então é isso, por isso que a gente se aproxima dele, porque Deus conta comigo e conta contigo, querido. Eu quero ler ali, olha só, Salmos, os 50, do 7 ao 13, fala assim: ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Querido, Deus volta-se contra a forma de culto apenas exterior, contra uma adoração sem conteúdo bíblico. Hoje em muitas igrejas a adoração transformou-se em show. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca tivemos um tempo com tanta banda. Meu Deus do céu. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita preocupação, muita. Sabe por quê? São influenciadores. E às vezes estão influenciando um monte de pessoas, de jovens, sabe? A se perder, a se corromper. É só música, é palco e plateia. São artistas igual a todos.
não muda nada, não tem consagração, não tem vida com Deus. Eu ando muito preocupado, gente. Essas bandas aí, gospel, sim, eu estou falando de bandas gospel, gente. É show, não é mais adoração. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode estar tudo desafinado aqui na frente. A motivação, claro, um louvor, um bonito, uma coisa é melhor, sim. Mas, querido, tudo parte de uma disposição do nosso coração. E eu vim aqui para cultuar o Senhor, para adorar Ele. Eu não estou nem aí para o resto. A música foi bem, glória a Deus. Se não foi bem, glória a Deus também. Glórias a Deus também. É isso. Sabe, nós estamos aqui para aprender a cultuar e adorar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Mas sabe por que nós não adoramos? Porque nós não entendemos que temos o que temos e somos o que somos só por causa dele. Se não fosse ele nas nossas vidas, querido, estaríamos perdidos. Precisamos voltar à essência. Em Israel, querido, na época em que foi escrito o Salmo 50, acontecia o mesmo. E essa realidade está retratada por Isaías em seu lamento. Olha o que fala Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nós estamos tão preocupados, gente, às vezes com o que o homem está ensinando, sabe, doutrina humana, que temos esquecido do que Deus quer que a gente faça. Estamos preocupados com os sacrifícios, querido, que às vezes o que vai acontecer, as pessoas vão ver, não é verdade? Do que a misericórdia, não é verdade? A ajuda ao próximo. É isso que nós temos que voltar. A adoração verdadeira também, querido, é uma questão do coração. Em meio a esse formalismo no culto ao Senhor, ele conclama seu povo. Olha, Salmo 50:14, ele fala assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o teu Altíssimo. É voltar ao começo de tudo, aonde eu comecei aqui. Sabe qual é a adoração que Deus aceita? É de um coração agradecido, grato. É começando, vamos começar o culto de novo. É esse coração que nós temos que ter. Senhor, muito obrigado, Pai, pela água que eu tenho. Eu abro a torneira, tem, porque tem muitas pessoas que gostariam de ter e não tem. Senhor, muito obrigado pela minha roupa, Senhor. Muito obrigado pelo meu carro, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado, Senhor, pela minha família. Senhor, muito obrigado, porque os meus olhos foram descortinados e hoje eu te conheço. É esse coração. Olha só, comprometa-se com Deus. Aí sim, a maravilhosa e conhecida promessa do Salmo 50 repousará sobre os que o adoram a Deus. Olha só o que fala o Salmo 50:15, foi o que eu li no início. E clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Olha só, uma falsa concepção de Deus, querido. Deus repreende a trágica rebelião do seu povo. Salmo 50:16-20 fala assim: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós devemos inclinar o nosso coração verdadeiramente a Deus. Quantos não aceitam, não é verdade? Estão ouvindo essa palavra agora, e às vezes no seu coração, sabe o que é que está passando? Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, não, eu acho que o pastor, ele está sendo muito radical. Querido, nós precisamos ser radicais com as coisas de Deus. Não tem.
É isso, não aceita a disciplina, não aceita a correção. Alguém vai chamar a atenção, querido, vira as costas, não é? Olha só, muitos cristãos, quando exortados por seu comportamento errado, têm a pronta resposta: eu acho que estou certo, não vejo problemas com isso. Mas ao mesmo tempo em que se defende, admiram-se que Deus não os ouve, agindo igual a Israel no passado, querido. Mas por que Deus não responde às minhas orações? Querido, o que faz separação do homem e Deus, senão o pecado? A rebeldia, a rebelião, a resistência do homem a Deus, gente. Deus está ali com a palavra, está ali com as pessoas, chamando a nossa atenção, trazendo correção sobre as nossas vidas, mas nós estamos de ombros e dizemos: não é bem assim. Como nós temos que inclinar o nosso coração verdadeiramente a Deus. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês: um dos nossos trabalhos é o discipulado, sim, esse cuidado mútuo, um cuidando do outro. E eu vou dizer uma coisa: como nós precisamos levar em consideração tudo o que é nos falado. Eu vou dizer uma coisa: quando, mesmo aquilo assim que é completamente contrário, alguém vem me exortar assim que eu, não vejo isso ali, eu dou ouvido, poxa, eu não enxergo aquilo ali, mas eu vou orar sobre aquilo ali, vou para Deus: Senhor, eu não enxergo as coisas desse jeito, mas fala comigo. E eu vou dizer uma coisa: muitas vezes eu vi, aquela pessoa estava sendo instrumento de Deus na minha vida, para me mudar, e a gente tem atingido um outro nível de maturidade, sabe por quê? Porque aprendemos a ouvir, dou ouvido, considero o que as pessoas falam, não simplesmente dou de ombros. Vamos lá, o que a palavra de Deus está falando sobre isso? O que eu preciso fazer? Que postura eu preciso tomar? Aí sim, querido, quando nós temos esse coração humilde e quebrantado na presença de Deus, sabe o que acontece? Deus nos atende. O que a palavra de Deus diz? Ao que se exalta, será abatido, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Querido, é isso que nós temos que ter, é esse coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o tempo vai passando, e eu vou dizer para vocês que muitas vezes tempo de igreja não quer dizer nada, porque tem gente que está muito tempo e ainda é menino na fé. Mas aquele que cresceu, que amadureceu em Cristo, conforme o tempo vai passando, ele vai entendendo que quando alguém chama a atenção dele, quando alguém exorta ele vai para Deus, porque ele sabe quem ele é, e ele diz: olha, se essa pessoa realmente me conhecesse, ela ia ver que eu sou pior do que isso. E nós vamos para Deus, gente. E é verdade. Sabe o quê? Porque quando eu vou para Deus, é aquilo que aconteceu com Isaías, é aquilo que aconteceu com Moisés, é aquilo que aconteceu com Elias. Eles viram quem eles eram. E quando nós estamos na presença de Deus, a gente vai reconhecendo quem a gente é, indigno. Mas nós vamos ver isso mais para frente, estamos quase acabando. Olha, Salmo 50, 21 diz assim: ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Chamamos-nos de cristãos, querido, mesmo tendo fabricado um Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia, um Deus que espelha a nossa própria imaginação e reflete nossos desejos pessoais. A gente pensa, querido, que Deus é o gênio da lâmpada. Nós às vezes fizemos isso. Vai lá agora, está tudo dando errado, esfrega a lâmpada: Deus, faz isso. Eu determino, querido, eu determino nada. Ele é o soberano, é Ele quem faz. Lembra o que eu tenho falado sobre oração? Para que eu oro? Querido, eu oro, não é para Deus conhecer o que eu falo, porque a palavra de Deus fala que antes da oração sair da minha boca, Ele já conhece. Mas eu oro para ver, querido, para eu conhecer o que Ele tem para mim. É por isso que eu oro, é por isso que eu vou para a presença dEle e digo: Senhor,
A minha vontade é essa, está alinhado com a tua vontade, Pai. É isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque eu entendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é o melhor para mim. É isso que nós temos que entender. Olha só, Salmo 50, 22 diz assim: considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Apesar de todo o ativismo religioso, querido, Israel esqueceu-se de Deus. Talvez nós também o esquecemos muitas vezes. Por isso ele se cala. Assim não podemos mais, querido, ouvir a sua voz. Mas eu quero falar da verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, querido, ela está alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 50 também nos apresenta a solução do problema do silêncio divino. Esta se encontra em nos conscientizarmos do que é a verdadeira adoração a Deus, que é um retorno àquilo que está escrito. No versículo 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E as ações de graças, querido, que agradam a Deus, começam quando direcionamos nossos caminhos a partir da verdade revelada por Deus. É isso, é através da palavra dele. É por isso que nós precisamos meditar na palavra. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus, querido. É por isso que perece. É por isso que vive como um mendigo espiritual. Tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo. Não tem a alegria verdadeira. A alegria que conhece é a alegria passageira, que são a alegria nas coisas. Mas nós precisamos conhecer a alegria verdadeira. É aquela alegria, querido, que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. Mas essa paz só vem por meio de Jesus. Sabe o que é assim, querido? Você está passando por aquele tempo de maior provação na sua vida, mas você tem uma paz que você não entende. É você estar passando pelas provações que vai, e agora? Mas você tem alegria mesmo assim, porque a sua alegria não está baseada nas coisas, não está baseada nas circunstâncias, a sua alegria está em Jesus. E quando a nossa alegria está em Jesus, querido, nós podemos ter uma certeza: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Vale a pena confiar nele, vale a pena, você pode ter certeza. Olha só, a partir da verdade revelada a Deus. E eu vou, outra coisa, a adoração verdadeira, ela diz, querido: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu te agradeço independente dos caminhos pelos quais tu me conduz. Querido, eu vou dizer uma coisa: a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. É isso, é Ele quem me direciona. Para de tentar fazer as coisas na tua força. Vai buscar o Senhor, sabe? Para de viver como todo mundo, porque isso não adianta. Até agora tu tentasse e não deu certo. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega, confia nele, espera nele, e você vai ver o livramento de Deus. Sim, quantas coisas nós experimentamos assim. Eu não estou dizendo que você não vai passar as lutas, vai, os desafios, sim, vai. Só que é o seguinte, querido, cada desafio que vem é para nos aproximar mais dele. E outra, como é que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, sem vir os desafios, sem vir as lutas? É ali que Deus te faz mais do que vencedor. E é através desses desafios que você cresce, que você amadurece e que você vai sendo forjado à imagem e semelhança de Jesus, querido. É por isso que nós estamos nessa terra, para sermos forjados por Ele. E é Ele quem tem que nos guiar. E eu quero trazer 3 princípios, querido, que está ali em Mateus do 8, do 1 ao 8. E ele exemplifica uma oração que agrada ao Senhor. Esses versículos relatam 2 milagres da graça de Deus. Olha só o que fala:
Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pediu-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Olha só, aqui a gente encontra 3 princípios da oração legítima. A fé declara: Senhor, tu podes, eu creio. Senhor, tu podes. O temor a Deus completa: Senhor, se tu quiseres. E a humildade acrescenta: não sou digno. Olha só, é esse coração e é esse tipo de oração que Deus responde, gente. A verdadeira adoração diz sim aos caminhos de Deus. Quando buscamos o Senhor, não devemos esquecer que, independente da forma com que o Senhor nos responde, o nome do Senhor deve ser exaltado acima e antes de tudo. Queridos, não é como eu quero, é por isso que Ele é Senhor, é como Ele quer, é como Ele deseja fazer. Ele sabe o que é melhor para mim. Gente, a nossa perspectiva é muito rasa, muito pequena. Nós não enxergamos mais do que um palmo na frente do nosso nariz, gente. Mas você imagina a perspectiva de Deus. Ela é muito mais alta e ampla do que a minha. Deus sabe o que é melhor para você. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo seu sem que Ele o saiba. Querido, se Ele se preocupa com um fio de cabelo, você acha que Ele não vai se preocupar com as demais coisas? Ele cuida de ti. A palavra de Deus diz, querido, que Ele já te conhecia no ventre da tua mãe, e lá no ventre da tua mãe Ele já te chamava pelo nome. Ele se importa com cada detalhe da tua vida. Mas o que acontece? Eu não confio. E daí eu vou tentando fazer as coisas na minha força. E eu vou te dizer, existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E você vai fazer as coisas conforme estiver no teu coração. Não adianta. O que é para fazer? É isso, você vai e faz isso. Você é teimoso, rebelde, faz as coisas por você mesmo e tem que passar as consequências. Não tem. Cada atitude, querido, cada ato gera uma consequência. Nós precisamos entender isso. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, fazer aquilo que Ele tem para nós, obedecer o que Ele tem para nós. E olha o que fala Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Está dizendo aqui que nós vamos ter que correr atrás da bênção? Não, sabe o que está dizendo aqui? Que as bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão. Mas como é que isso vai acontecer? Se nós obedecermos. Precisamos andar em obediência. Queridos, Deus ouve a adoração verdadeira. Você pode ter certeza. Eu quero que você fique de pé agora. Ele ouve a adoração verdadeira. Deus quer que oremos, querido, sim, e Ele quer atender às nossas orações, mas isso requer obediência à sua palavra e um estilo de vida santificado.
Deus quer que você ande separado, querido. Não ande como todo mundo anda. Ah, mas está todo mundo fazendo, querido. O erro, o errado, continua a ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua a ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Independente, você não é mais uma Maria vai com as outras. Jesus, a palavra dele nos liberta. Quando nós estávamos no mundo, não entendíamos e não conhecíamos a Deus. Nós fazíamos as coisas preocupados com o que os outros iriam falar, ou pensar, ou o que queriam dizer. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, querido, sabe o que acontece? Eu não estou mais preocupado com o que os outros vão dizer, pensar ou falar. Eu estou preocupado com o que Deus vai pensar. A minha preocupação é em agradar o coração dele, gente. É isso. É assim que nós temos que viver. Isso é viver acima da religiosidade. Senhor, a minha vida tem te agradado. O meu louvor, a minha adoração, Senhor, tem te agradado. E é isso que nós precisamos fazer. E olha só o que fala Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O Senhor conhece cada coisa. Ele sabe os planos que Ele tem para ti, querido. E eu vou dizer uma coisa, olha só o que continua. Planos de fazê-los prosperar. Sabe o que é a prosperidade de Deus, gente? É em todas as áreas. Tem gente que acha que a prosperidade é ficar rico. Mas não é. Porque tem tanta gente, querido. Tem muitos que são tão ricos, mas ao mesmo tempo são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro, mais nada. Não tem a alegria verdadeira, não conhecem, essa alegria que eu e você, e a prosperidade que Deus tem para cada um de nós, é completa. Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar o teu relacionamento com o filho, Deus quer restaurar o teu relacionamento com os pais. Deus quer que você viva plenitude de vida, mas nós precisamos confiar nele. É isso. Olha só, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Para de acreditar na mentira do diabo. Sabe o que parece? As pessoas acreditam, querido. Foi nos colocado no coração desde de tenridade, de que as coisas de Deus é ruim, de que Deus é um Deus carrasco, punitivo, e eu quero te dizer que isso é mentira. Deus é amor, e Ele te ama muito. Quer essa prova disso? Você acreditando, não acreditando, você longe ou você perto, Jesus morreu para te salvar. Deus entregou o Filho unigênito. Deus entregou o Filho dele para morrer no meu lugar e no teu lugar, para pagar o preço que eu não poderia pagar, e para me dar essa vida eterna, vida plena, vida abundante. Vale a pena, querido, vale a pena. Ele não quer nos causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Isso está lá em Jeremias 29:11. Queridos, em nome de Jesus, que a partir desse mês a nossa vida não seja mais a mesma, que a gente venha entender mesmo o que nós queremos em Deus, essa vida que Ele tem preparada para cada um de nós. Querido, não aceite menos do que isso, não aceite. Se a palavra de Deus está dizendo que você vai viver vida plena e abundante, não queira menos do que isso. Não está vivendo ainda não alcançou, confie, acredite, porque Ele vai fazer. O que tem que fazer? Se esforçar. E que esforço é esse? Entrar no descanso. Jesus é o descanso. Confia nele, é Ele quem vai mudar a tua vida, é Ele quem vai mudar teu casamento, é Ele quem vai mudar a tua família, é Ele quem vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é Ele quem muda a situação financeira, é Ele quem faz todas as coisas. E daí sim, querido, reconheça quem Ele é e adore a Ele de todo o teu coração. Eu quero agora, querido, nós vamos cantar esse cântico. Faça desse cântico a tua oração agora, é voltando à essência da verdadeira adoração. Amém?
Fala com Ele, querido. Fala com o Senhor. Oh, Deus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Entrega teu coração para Ele, querido. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos inclinar o nosso coração totalmente a Ti. Tu és a essência de todas as coisas. Pai, nos ajuda, porque até para Te adorar, para sermos esses adoradores, nós precisamos de Ti, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, nos mova, Senhor, no sobrenatural, Senhor. Nós queremos agradar Teu coração. Querido, quero que você repita essa oração comigo. Pai, eu quero voltar hoje a Ti, de todo o meu coração. Quero Te adorar em espírito e em verdade. Atraia-me a Ti de maneira irresistível, porque para ser esse adorador preciso Te conhecer, e para Te conhecer preciso me relacionar contigo. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero começar de novo. Perdoa meu pecado da autossuficiência e de muitas vezes fazer as coisas no piloto automático. Tudo que eu fizer, quero fazer porque eu Te amo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, aproveite, comece de novo. O excelente do Evangelho é isso. Todos os dias nós podemos começar de novo. E o Senhor te chama para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Senhor. A Ti rendemos a honra, a glória, o louvor e a majestade. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Vá em paz. Uma excelente semana. Que Deus brilhe através da sua vida e você seja esse adorador que o adora em espírito e verdade.